Família Globaltec de todo o Brasil e família Mundo da Manutenção. Olha só, eu tenho duas fontes aqui, ambas são fontes, tá? Vão fornecer uma ou mais tensões. Ok, essa aqui não trabalha com transformador. A gente não vai estar falando agora da diferença. Tem uma videoaula completa. As fontes que trabalham com transformador, não importa se é linear ou se é fonte chaveada, tá? E as fontes que não utilizam transformador. Como que funciona esse tipo de fonte? Essa aqui a gente já viu bastante vídeo, tá? Tem bastante vídeo aí no canal. Essa aqui, ela não tem um transformador. E por que ela não tem um transformador? Qual vantagem e desvantagem? Como que eu faço para medir? Tá? Tem um vídeo específico sobre ela. Você vai encontrar esse vídeo. Ok, o que a gente vai falar hoje é sobre um defeito, tá? Em um dos setores dessa placa. Tem um defeito aqui que não está deixando liberar tensão, tá? Para um setor que eu vou estar mostrando agora. Então a gente vai estar corrigindo junto e para você vai ser mais uma experiência. Ok. Essa fonte aqui, ela é utilizada geralmente, veja bem, ela é utilizada em cafeteira, ela é utilizada em liquidificador, tá? Equipamentos menores, compactos, tá? Que o usuário não tenha contato direto com ou proximidade da placa, tá? Esse tipo de fonte não é um tipo de fonte que usaríamos, tá, em por exemplo, um carregador. Jamais, porque é uma fonte que ela não tem um isolamento de alternada, tá, para contínua. Ela tem um isolamento como tem aí essa fonte aqui, ó, uma fonte chaveada. Então, ela é um pouquinho mais perigosa, a gente vai saber. Agora eu vou em busca do possível defeito. Primeira coisa, alimentar a fonte. Vou estar utilizando uma tomada com lâmpada em série, tá? Ó, essa fonte, a alimentação dela é aqui, ó, tá? Nesses dois pontos aqui. Vou alimentar a fonte. Como eu falei, essa fonte serve em vários equipamentos, tá? Principalmente equipamentos compactos. Olha só, alimentei a fonte, tá certo? E o que eu vou fazer agora? Vou estar ligando ela. Essa fonte, ela tem uma chave, tá? Ela tem uma chave aqui para poder acionar. Ó, sempre for fazer esse teste, utilizar uma tomada com lâmpada em série. Isso evita problemas aí se a placa estiver em curto. Ó, vou desligar aqui para a gente observar. Ó, aparentemente está acionando normalmente. Só que não está acionando esse relé. Esse relé não está sendo acionado. Como que eu sei, Giovanni? Ó, a placa está ligada. Teria que ter, porque a função dessa placa toda é fazer o seguinte. É alimentar esse relé, apenas isso, tá? 12 volts nesse relé. Mas observa o seguinte, ó, liguei a placa, tá? Ela não acionou o relé, não consegui ouvir o acionamento do relé. Vou pegar o multímetro, ó, escala de DC, tá aqui, ó, DC. DC, tá? Tensão direta ou tensão em corrente contínua. Na tua escala aí você coloca em 20 volts, tá? Vou deixar aqui. Nessa fonte eu encontro geralmente duas tensões. A primeira é de 5 volts, tá? Você vê que está ligado, continua ligado, tá? A primeira é de 5 volts e geralmente onde você vai encontrar essas tensões? Nos capacitores, ó. Esse capacitor é o capacitor de 12. Esses dois aqui são os capacitores de 5 volts. Então, primeiro eu vou nos 5 volts. Ó, 4.9 volts. Ok. Eu tenho a tensão de 5 volts. Eu vou no maior capacitor, 12 do relé. Ó, não tenho a tensão nesse capacitor. Você está vendo que eu medi esse capacitor e encontrei 5 volts, medi esse e não encontrei 12. Essa fonte, ela só apresenta os 12 se ela estiver ligada. E ela está ligada, tá? Outra coisa que é importante a gente saber. O microcontrolador está funcionando normalmente. Por quê? Ó, eu ligo e desligo aqui, ó. Ó. Normalmente. Mais uma vez, essa chave liga e desliga, ela não é chave direta, tá? Ela é uma chave que ela trabalha com resistor. Ela está com resistor aqui, tem um LED. E ela aplica, tá? Quando eu faço isso aqui, ó, eu pressiono ela, tá? Ela não liga diretamente. Ela não é uma chave liga-desliga direta. Ela trabalha com uma resistência bem alta. Tá? Com isso, ela consegue acionar o microcontrolador e liberar a tensão aqui do relé. Agora a gente vai fazer o quê? Partir para medir componentes. Não está alimentando, tá? Não tem os 12 volts. A primeira coisa para me reparar uma placa
é visualmente, fazer uma análise visual. Na nossa análise visual, a gente observa que eu não encontro nenhum componente aqui estourado, estufado, o capacitor eletrolítico estufado, tá? Não encontro nada alterado aqui. Mas o que eu faço agora? Vou só desligar essa chave, para não atrapalhar. Eu vou fazer o seguinte, como eu não encontro nenhum componente alterado, eu vou falar para vocês os componentes mais prováveis de apresentarem problema aqui. Seriam o próprio capacitor, em curto, ele vai matar essa tensão, tá? Se ele estiver em curto. O que mais? Esse transistor que faz o acionamento, tá? Isso é um transistor bipolar, ele que faz o acionamento dos 12 volts no relé, certo? Mas ele precisa que já exista uma tensão de 12 para que ele possa fazer, tá, o chaveamento no relé aqui. O relé é uma chave, tá? E o transistor, ele é acionado por quem? Só para a gente entender aqui o caminho da coisa. Esse CI, veja bem, esse CI precisa de uma alimentação de 5 volts para funcionar. E o que acontece? Esse CI aqui manda um pulso, tá, na base desse transistor. Para que ele manda esse pulso? Ele manda esse pulso para que esse transistor libere a tensão para alimentar o relé, como se fosse uma chave. Ele libera uma pequena tensão na base e ele libera uma chave e passa a conduzir os 12 volts que faltava aqui, ó. Então, transistor, CI, o microcontrolador, esse aqui é o cérebro aqui da nossa placa, tá? Por enquanto a gente está falando da parte só de comando. Então, se eu descobrir que nesse setor não está chaveando, não está acontecendo o que deveria acontecer, eu tenho que trabalhar nesse setor. Não adianta eu pular para outro canto, eu tenho que trabalhar aqui. Eu sei que já tem os 5 volts e sei que está acionando, porque você viu quando eu liguei, o LED acendeu normalmente. Ok. O que eu vou fazer? Vou fazer o óbvio. Não preciso medir primário aqui, ó, retificador, nada, porque está gerando as tensões aqui pelo menos de 5 volts. O que eu preciso é descobrir se eu tenho algum retificador aqui no secundário alterado. Primeiro, ver se tem um curto no capacitor. Multímetro na escala do BIP, famoso buzzer, ó. Vou aqui, ó, nesse capacitor. Aqui nos dois você vê que eu medi e tem a tensão lá normal. Vou nesse capacitor e vou ver se tem algum curto direto. Ó, você vê que esse capacitor ele parece que está em curto. Olha aí. Ó, o pequenininho, normal, é o de 5 volts, mas esse aqui parece que está em curto. Pode ser ele ou pode ser outro componente. Veja bem, pode ser ele, mas pode ser outro componente. O que eu vou fazer agora? A gente vai mostrar essa fonte funcionando. Primeiro a gente vai tirar esse capacitor fora. Tirei o capacitor e vamos avaliar. Quando eu tirei o capacitor, já venho direto nele, ver se vai bipar. Geralmente quando você pega um capacitor, ó, você carrega ele de um lado, inverte, ele vai dar um bip. E corta, tá? Ele dá um bip e corta. Uma forma boa de você medir ele é fazer o seguinte, ó, escorregar aqui, ó. Ó, do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Carregou, você gira, ó. Vendo? Carregou um lado, você gira de novo pro outro. Tá vendo? Isso é normal, ele bipar e parar. Ok, o capacitor aparentemente não tem curto. Agora eu volto para a linha onde estava o capacitor, tá vendo aqui, ó? Vou medir essa linha. Ó, tem um curto aqui, o curto continua. Agora eu preciso em busca de um componente que está causando esse curto. Geralmente esses componentes são ligados, veja bem, em paralelo com o capacitor, que seria em paralelo entre os terminais dele, ó. Algum componente que é ligado entre os terminais do capacitor. Pode ser um resistor, tá? Ou pode ser um diodo. Então, vou em busca. Quem é que está paralelo a ele? Eu pego a trilha dele, tá? Eu pego a trilha dele aqui e observo. Isso facilita o caminho das coisas. Não é aqui. Ó, eu tenho um componente aqui, ó, que faz... Deixa eu ver se está paralelo a ele. Ó, está paralelo a ele, tá? Esse componente. Por que eu consegui verificar? Por causa da trilha, ó. A trilha vem direto nesse componente. Vou virar do outro lado, vem direto nesse aqui, ó. E de qualquer lado que eu coloque, ele está bipando. Vamos ver que componente é esse? Um diodo, tá? Vou medir ele. Ó, diodo não pode bipar, tá certo? Esse aqui biparia um bip curto porque ele está paralelo ao capacitor.
mas esse aqui tem curto. Olha esse diodo aqui, ó. Ó, parou, tá vendo? Porque ele está paralelo a um capacitor, que é o capacitor de 5 volts. Esse aqui, ó, ele regula os 5 volts aqui, tá? Então, ó, parou. Agora esse aqui, ó, não para, ó. Bip direto. O que que a gente vai fazer? Primeiro eu vou medir o capacitor, capacitância. Ele me disse que ele é um capacitor de 220 microfarads. Vou colocar na escala de capacitância, tá ali, ó. E vou medir o capacitor. Diz que é 220, vamos ver. 227 microfarads. Tá ok. O capacitor tá ótimo. Perfeito, o que eu vou fazer? Colocar ele de volta no lugar. O que eu vou fazer agora? Tirar, tá? Vou remover esse diodo aqui. Vou remover esse diodo que está bipando, para a gente ver o que está acontecendo com ele. Se o defeito é nele ou se é em algum outro componente, tá? Porque tem peça que dá para você, ó, só remover um lado, você não precisa remover ele todo, ó. Removi só um lado do diodo, tá vendo aí? Removi um lado, agora o que eu faço? Com ele removido, eu vou fazer a mesma medição. Vou colocar onde? Ó, observa, sempre que a gente está mudando aqui, a gente está falando. Eu vou colocar na escala de diodo, daqui o símbolo, diodo. E vou medir ele. Ó, ele não está se apresentando como diodo, vou colocar na escala do bip, para ver se ele continua bipando. Escala do bip, não pode bipar. Curto, curto. Ó, encontramos um diodo em curto, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai trocar esse diodo e refazer todo o teste. Tá aqui, ó. É um diodo de 0,7, tá? Ele vai conduzir aí apenas para um lado. O diodo está em curto, que eu vou fazer em busca de um outro aqui. Ó, aqui eu tenho essa placa, tá? É de uma TV, uma 47LE 5300, tá? Essa placa aqui tem muitos componentes novos, dá pra gente utilizar nos projetos. Ó, são vários componentes. Então vou encontrar aqui um diodo Zener. Tá aqui, eu encontrei um aqui, ó. Tá? Um diodo Zener. Deixa eu medir só aqui se ele tá bom. Medir ele na placa. Fazer a medição nele. De repente não esteja bom. Escala de diodo. Ok. Medir esse diodo aqui, ó. Não vou mostrar medindo para vocês porque tem uma aula medindo o componente. Catodo e anodo, ó, 0,7, exatamente o que eu preciso. 0,7 o quê? 0,7 volts. Eu preciso dele e vou estar removendo esse diodo para a gente fazer o nosso teste. Tá fazendo um teste, tá certo? Ó, a diferença dele para o outro. Não pode errar, você não pode errar aqui, ó, a posição do diodo. O diodo tá mostrando a setinha aqui, ó, negativo e positivo, tá? Prontinho o diodo colocado no lugar, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o seguinte, ó. Colocar novamente na escala do bip, ver se ainda existe aquele curto no capacitor, tá? Muito importante. Vamos ver se existe o curto nesse capacitor, como estava aquela hora bipando. Ó, não temos mais curto. Se eu inverter a ponta, as ponteiras de prova, ele vai fazer um bip, mas vai cortar o bip. Tá vendo? Só isso. Ele corta, não fica bipando direto. Ó, o nosso teste agora. Nosso teste é montar de volta aqui, ó. Colocar de volta o botão. O que nós precisávamos aqui? Que acionasse o relé, tá? Agora a gente vai fazer o quê? Ligar a placa.
Olha aqui. Você está vendo o barulho do relé? Relé voltou a atracar, tá? Voltou a funcionar. Como é que eu faço para saber? Vou embaixo do relé agora, ó, vou embaixo do relé e ver se tem os 12 volts, tá? Pode ter um pouquinho mais, tá certo? No caso dessa fonte pode ter 14, 13, alguma coisa do tipo. Agora vamos fazer o teste. DC. Tá acionado, tá acionado. Eu vou diretamente na bobina do relé. Tem que ter 12, 13, ó, 14.9, tá? Tensão bem alta aqui, 14.9, tá certo? Porque o relé ele não trabalha com uma tensão estável. O relé ele pode trabalhar com, esse é de 12, ele vai trabalhar com 10,5, a partir de 10,5 até 16 volts ele arma normalmente, sem nenhum problema. Tem mais um detalhe, eu vou no capacitor. Lembra desse capacitor? Vou medir nele, você vai ver que a mesma tensão que tem lá tem aqui, ó, 14 volts. Agora mais um detalhe que é importante, ó. Eu vou desligar, ó, essa tensão ela vai sumir aqui do capacitor, isso é normal. Ó, sumiu, tá vendo? Não tenho mais os 14 volts. No relé é a mesma coisa, porque esse tipo de circuito aqui, que não trabalha com uma fonte, com um transformador, tá? Seja ele linear ou chaveado, ela funciona dessa forma mesmo. Ó, tudo certinho, né? Vou desligar aqui. Ó, esse tipo de diodo, só para a gente entender, esse tipo de circuito aqui, que não trabalha com transformador, outros também que trabalham com algum tipo de bobina, acionamento de bobina, ele sempre vai ter um diodo não para polarizar, tá? Ah, quem é mais e quem é menos, mas na verdade para proteger o circuito integrado. Por exemplo, aqui, ó, o meu CI, por exemplo, onde eu tenho uma bobina como essa aqui, que na hora que desliga ela gera um campo, se eu não tiver esse diodo aqui, eu posso prejudicar o circuito. Eu posso estourar esse circuito aqui, danificar ele, porque ele é alimentado com 5 volts. Então, aqui quando se desliga, tá? É o circuito snub, né? É mais ou menos isso aqui, o circuito snub. Então, ele protege desse, na hora do desligamento, ele acaba protegendo. Tem uma outra função também, que é para uma outra aula, ok? Funcionou perfeitamente, tá? O nosso circuito aqui, ó, funcionou perfeitamente. Tá ligando tudo certinho. E é isso aí. Espero que você tenha gostado e aprendido com mais essa videoaula. Um abraço, Deus abençoe e vamos avante.